E fala galera, boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos para mais um dia de análise do Bitcoin do nosso mercado de criptomoedas. Enquanto o Bitcoin chega a romper até os 45 mil dólares em algumas corretoras, a gente vê uma série de países buscando refúgio monetário dentro dessa criptomoeda. Nosso principal objetivo hoje vai ser estar dando uma passada nessas notícias, em dados on-chain para ver como que as baleias e as carteiras com grandes Bitcoins elas estão se portando, o que está acontecendo com toda a rede, além da nossa análise gráfica e sentimental para saber os melhores cenários e probabilidades. Tudo isso e muito mais logo depois da vinheta que eu vou soltar para a gente metralhar a informação aqui nesse canal. Se você não me conhece, não conhece o canal, eu queria te convidar a estar se inscrevendo, que eu posto análises diárias aí do Bitcoin, todo o mercado cripto, comentando de pontos fundamentalistas, análises on-chain, gráficos, sentimento, notícias e tudo que esse mercado tem para oferecer pra gente. E também queria convidar vocês a não só estarem me seguindo nas redes sociais, que os links estão todos aqui na descrição, mas também comparecer na minha live amanhã. Amanhã a análise que eu vou fazer, ela vai ser numa live às 19 horas da noite aqui no YouTube. Então vocês vão poder pedir moedas ao vivo, eu vou estar fazendo o nosso fechando o dia lá ao vivo com vocês, vou estar analisando o Bitcoin, vou estar tirando dúvidas aí, então o que vocês quiserem mandar, programa amanhã, 19 horas, aqui no YouTube. E as minhas redes sociais, que os links estão todos aqui na descrição do vídeo. Bora começar que a gente tem muita coisa aqui para falar de cara. Rússia e Bitcoin, né? O que está acontecendo? O Bitcoin pode ser alternativa para o país driblar as sanções, né? Quem está me acompanhando aí desde o começo dessa guerra, desde aí de meados da semana passada, viu que os Estados Unidos eles optaram por fazer sanções aí contra a Rússia, né? Ou seja, tomar medidas para tentar restringir o país durante a guerra. E aí, né, dessas sanções, muitas delas foram monetárias, impediu com que a Rússia comprasse dólar, impediu com que a moeda russa fosse aceita, dentre uma série de outras medidas. E agora o Bitcoin ele está sendo visto como uma alternativa do próprio país de driblar as sanções, né? Então eles estão vendo o Bitcoin, que é uma moeda criptografada, para estar utilizando como reserva de valor. Diante do ataque da Rússia à Ucrânia, os líderes do Ocidente aumentaram as sanções contra o país, coisa que a gente viu aí ao longo da semana passada. Ele definiu medidas, o Joe Biden, o presidente dos Estados Unidos, que visam afetar os bancos russos e a sua dívida pública. Olha só, uma das sanções anunciadas pelas nações do Ocidente, né, que também está incluída uma série de países da Europa e tudo mais, é a exclusão da Rússia do SWIFT, que é a sociedade do mundo aí interbancário de telecomunicação financeira. Esse é o sistema internacional de transferência de recursos entre as instituições financeiras, que é basicamente o que fazia a Rússia fazer comércios aí com o exterior, né? Contanto, por conta da tendência de adoção de criptomoedas na Rússia, possíveis punições poderão ser evitadas. Eles podem driblar isso utilizando o Bitcoin, que é uma moeda criptografada. Olha só que ironia, né? A gente está vendo o Estado utilizar a criptomoeda que foi criada para fugir de todos esses conceitos do próprio Estado, né? A própria galera que problematiza as criptomoedas e que querem taxar, querem regulamentar, estão optando por utilizar ela para fugir dos seus próprios problemas, né? Essa é uma notícia muito legal, ela se delonga bastante aqui, eu não vou passar, porque até boa parte do que está falando aqui nela, eu vou passar nos dados ontem aqui com vocês, então eu vou deixar no Telegram para vocês estarem conferindo como sempre. E por que eu queria, né, só passar nessa notícia aqui? Porque para mim a parte mais importante é isso. O que está acontecendo com as carteiras que tem um tamanho de mais de 1000 bitcoins, né? Uma única carteira com mais de 1000 bitcoins. Elas aumentaram pra caramba. A gente consegue ver todo o histórico aqui, desde 2010, né, as carteiras, como é que elas vêm fazendo. Consegue ver que teve uma diminuída muito drástica aqui, desde que a gente chegou lá naquele topo histórico de 64 mil dólares. Só que galera, nos últimos dias a gente teve um salto enorme na quantidade de endereços que tem mais de 1000 bitcoins, né, de baleias. E muito provavelmente esses endereços aqui, eles são resultado dessas medidas de sanção, né? As pessoas, os grandes investidores lá da Rússia, o próprio governo russo pode estar comprando Bitcoin, né? Dados indicam que ele pode estar aí acumulando Bitcoin para estar fugindo das sanções, e a gente tem aqui um gráfico que muito provavelmente reforça essa notícia. Então esse é um site que eu gosto muito de passar, Look into Bitcoin, tem vários gráficos fundamentalistas, tem vários dados aqui de on-chain, né, de indicadores on-chain, e isso aqui é só para estar passando para vocês como que é importante a gente estar de olho nisso, uma vez que a gente tem uma correlação muito nítida entre os fatos, a notícia e a própria blockchain, tudo convergindo aqui para essa fuga de capital.
Pessoal, nosso Fear and Greed Index ele subiu de extremo medo para o estado neutro devido àquele pump, né, da eBay, e também por causa dessa questão de refúgio, né, ontem eu falei disso no vídeo. Faz tempo que a gente não viu uma subida tão grande, né, uma volatilidade tão grande em pouco tempo. Se a gente pegar aqui um gráfico de um ano, deve ficar até bem nítido. A gente viu alguns picos aqui que foram facilmente revertidos, mas não tanta coisa tão rápido, né? Só nessa região que foi quando a gente saiu daquele mês de setembro conturbado e fomos testar novamente a máxima histórica. Isso é uma coisa ótima, porque mostra um ganho de confiança de todo o mercado e como que os investidores estão buscando refúgio na criptomoeda, né? Então pode ser sim que a gente venha a ter movimentos mais altistas nas próximas semanas, fundamentalmente falando, né? Indo agora um pouquinho mais para o curto prazo e dando uma olhada no nosso order book, a gente segue muito esticado, né? A gente está próximo de pontos de resistência, chegamos a testar os 45k, rejeitamos esse ponto mais de uma vez. E agora o Bitcoin cotado a 43.751, a gente segue tendo o risco-retorno muito mais favorável para quem quiser se atuar vendido, né? Os ursos. Temos muralhas de compras aqui, principalmente próximo aos 45k, que é a nossa resistência de curto prazo, e até agora não teve nenhum fechamento acima dela. Quanto mais o preço caiu, eu imagino que principalmente próximo aos 40k tenham bastante pessoas que vão querer comprar esse número redondo, esse número psicológico, né? Essa antiga resistência que deve servir de suporte. Pessoas venderam lá, então elas vão querer recomprar para não ter prejuízo. Eu imagino que seja o primeiro ponto de suporte de imediato, de acordo com o livro de ofertas, né? E caso vá mais para baixo, eu imagino que deva ainda brotar mais tokens aqui no order book, porque o mercado ele segue eufórico, ele ainda... Pessoal, ele tá muito esticado, né, galera? Ele tá muito pro lado dos ursos aqui, ele tá muito próximo de resistência. Então, certamente não vão ter tantos tokens aí para estarem sendo pré-alocados para compra. Enquanto o lado da venda, né, como a gente tá próximo à resistência, a gente vai ter aqui 45 mil dólares, 46 mil dólares, 48 e principalmente imagino 50 mil dólares aqui, totalizando quase 2 mil tokens de Bitcoin. Isso dão 80 milhões de dólares, é muita coisa. E por causa disso que eu estou buscando parciais à medida que o preço sobe. Porque a gente está vendo que o preço está subindo, ele está esticado, quanto mais ele subir, maior a probabilidade dele seguir nessa tendência, né? Mas nada sobe para sempre, então ele precisa de fazer correções. Então, de olho nisso, de olho a gente está próximo a resistências, né? Eu estou buscando parciais para liberar capital e tá reentrando nesses fundos ascendentes. Passando rapidamente na nossa bolsa de valores, que eu confesso que hoje eu nem cheguei a olhar, né? O S&P 500. Estamos tendo um dia leve de baixa, mas tudo dentro de uma espécie de consolidação, né? Os últimos 3 dias não teve tanto movimento, tudo por causa da instabilidade lá da Rússia, né? Enquanto os mercados de criptomoedas estão desprendendo do mercado tradicional e demonstrando excelente volatilidade. Caso tenha alguma medida favorável aí a paz ou então aceitável pelo mercado, eu imagino que o mercado tradicional possa vir a reagir positivamente de uma forma bem óbvia e consequentemente o rally das criptomoedas tendem a se intensificar. Caso contrário, né, é até bom falar que as criptomoedas estão desprendidas do mercado, porque caso a gente siga na queda, sendo que a gente está numa tendência de baixa muito nítida, provavelmente as criptos podem ser que não caiam tanto ou até sigam subindo, uma vez que elas já estão sendo vistas como proteção de capital para a própria guerra, né, para o próprio sistema fiduciário. Ontem nossa dominância, não sei se vocês vão lembrar, mas ela estava subindo bastante e a gente segue aqui na nossa pernada de alta, né? A gente está bem esticado. Operações intraday pode ser que dê alguma alternativa aqui para altcoins, porque eventualmente o capital ele precisa aí de se rebalancear, porque foi muito para o Bitcoin, né? A gente viu aqui que ontem foi uma grande onda de valorização, todo mundo indo para o Bitcoin, e muito provavelmente tem várias altas que não acompanharam. Então a gente pode ver umas corrigidas aqui na dominância, o que daria oportunidades de curto prazo para altcoins. Mas como o meu foco das análises aqui nesse quadro de analisar o Bitcoin é ao longo prazo, eu sigo apostando as minhas fichas no Bitcoin, porque a tendência aqui é que a gente venha a fazer um topo aqui nessa pernada de alta da dominância e eventualmente o capital ele está indo para o Bitcoin. A gente está vendo que o Bitcoin está ganhando força, está sendo a moeda aí mais segura, mais estável, que está se portando melhor e consequentemente, né, a tendência é essa. Quando essa dominância estiver bastante esticada, eu vou buscar algumas distribuições aí em altcoins, porque as altcoins muito provavelmente vão estar consolidadas ou não vão ter valorizado tanto quanto o próprio Bitcoin está nesse rally todo. Passando também rapidamente no nosso Bitcoin, vamos ver o que está acontecendo aqui.
a gente tá lá na região dos 43 mil dólares, né? Estamos rejeitando aqui, olha só o tanto que tem de sombra aqui acima dos 44k, galera. Sério. Essa região aqui, olha só, o preço passa, o pessoal já joga para baixo. É a linha de corte, é os 44 mil dólares. Pessoal, e não tem erro, porque tá muito esticado. Olha só, a gente tem uma região aqui de topos prévios, ou melhor, né? Se a gente puxar aqui para trás, a gente consegue ver o quanto essa região ela era importante, né? De negociação. Todos esses pontos aqui, ó, são pontos de resistência, são pontos de topos prévios que tendem a segurar o preço e muito provavelmente vão. Por isso que eu estou fazendo parciais agora, por isso que as pessoas elas estão muito atuantes no order book e por isso que o preço ele não está conseguindo passar desse patamar, porque nossa última base de preço, nosso último suporte está lá nos 36.900, né, 37 mil dólares. Então qualquer coisa acima disso seria um fundo ascendente para a gente estar seguindo essa tendência de alta super forte. Então está extremamente desfavorável de se estar atuando aqui em cima. Ninguém está querendo comprar Bitcoin agora, tá todo mundo esperando uma eventual correção. Eu comentei sobre os 5 minutos em sobrevenda ontem, né? Até resetando aqui o gráfico. Batemos hoje de manhã aqui os 5 minutos em sobrevenda, foi bem esse ponto aqui. A gente teve uma valorizada aí de, sei lá, 5, 6%, né? Que foi um belo de um repique. Então, beleza, check no nosso primeiro setup da sobrevenda dos 5 minutos. Próxima coisa que eu tô de olho, 15 minutos em sobrevenda. Venho aqui, seto meu alarmezinho, olha só. Clico aqui, adicionar alerta e fico de olho. Quando os 15 minutos bater em sobrevenda junto a pontos de suporte, é bem provável que isso também forme uma base de preço e dê um excelente repique, né? Seria um fundo ascendente no gráfico de 4 horas. Então a região das médias ela tende a segurar e para isso eu utilizo, né, o indicador RSI Levels. Ele simula onde que vai acontecer a sobrevenda. Então a sobrevenda, se ela for acontecer aqui agora, ela vai acontecer próximo à região dos 42, 42.500, 42.700. Região cuja qual, se a gente olhar aqui no gráfico de 4 horas, muito provavelmente devido a essa consolidação, ela vai pegar as médias, né? As médias elas vão acabar subindo aqui e encontrando aqui com um fundo ascendente que seria extremamente saudável para a tendência continuar. Então são uma série de setups que eles vão se convergindo ou então se congruindo, né? Até que a gente tem uma série de indicadores para estar entrando de uma forma mais segura. Olha só o que também tem lá na região das médias, o nosso 382 de Fibonacci, que também é um excelente ponto de acumulação. Então é uma região que eu estou de olho para acumular sobrevenda nos 15 minutos, fundo ascendente no 4 horas, região das médias, 382 de Fibonacci, né, os 40 mil dólares psicológicos, fundos prévios, tudo isso aqui tende a segurar o preço e tudo isso aqui são pontos onde as pessoas estão eufóricas. E por isso que já tem tokens pré-alocados aqui no nosso order book, né, aqui nos 40.500, nessa região aqui, porque é uma região que tem uma série de setups de suporte, beleza? E no longo prazo a gente segue numa tendência de alta aqui no gráfico diário, a gente fez o nosso pivô de alta, e a maior probabilidade é que a gente faça assim um fundo ascendente para seguir nessa tendência, rompendo essa região aqui dos 45, 46 mil dólares. A gente só vai ter resistência próximo aos 50, 52 mil dólares e o Bitcoin segue altista. E no nosso longo prazo, né, apagando essa fibra também, vamos ter feito o nosso pivô de alta. Muito cuidado, eu vou falar disso nas considerações finais, mas com regiões de resistência aqui, tá? A gente tem fundos prévios, a gente tem topos prévios, a gente tem a região das médias e isso tende por si só a segurar o preço, que é outro motivo pelo qual a gente não está conseguindo passar aí dos 45 mil dólares provavelmente. O nosso sentimento do mercado, né, até falei aqui para ver se ele carrega. Long short ratio extremamente baixo, né, porque tá todo mundo querendo shortar esse movimento face ao risco retorno favorável, mesmo o Bitcoin estando extremamente bullish, extremamente altista. Enquanto isso a gente consegue ver, galera, de uma forma muito nítida como que o long short ratio ele vem caindo e o open interest vem subindo, ou seja, as pessoas elas vêm abrindo posições compradas, elas vêm apostando em short. E por que que a gente não tem a sobrevenda no RSI com liquidações, né? Porque, por exemplo, se a gente traçasse a sobrevenda, ela ia ser nesse fundo aqui. Por que que não teve muita liquidação? Porque tá todo mundo apostando na baixa. Tá, as liquidações são sim excelentes pontos de acumulação, como vocês podem ver aqui teve liquidação, né? Olha só, ponto de acumulação, base de preço, mas como tá todo mundo, a maioria, né, tá apostando na baixa, tá shortando, quem que vai ser liquidado nesse movimento? Muito provavelmente vai ter as pessoas querendo abrir mais posição contra short, né? Então eles vão ser liquidados aí pelo outro lado, tal como a gente viu nesses eventuais repiques aqui que aconteceram. Aqui teve liquidação,
Aqui atrás também teve liquidação, né? O mouse não quis voltar ali, mas está dando para entender também. E o nosso sentimento do mercado ele está tendendo aí para o lado dos touros, né? Porque a maior parte das pessoas estão apostando no movimento de baixa e que eu acredito que sim, vamos sim passar por uma correção, mas não é hora de se shortar, né? Não é hora de estar operando vendido porque o ativo está extremamente bullish, ele está extremamente saudável, está extremamente forte e altista. Então, indo para as nossas considerações finais, né, já de volta no nosso gráfico semanal, muito cuidado a você que está sem posição nenhuma para estar entrando no FOMO, né? FOMO é o medo de ficar de fora, Fear of Missing Out, porque o Bitcoin ele já valorizou, ele já subiu 16% hoje, já subiu 10, 15% ontem, né? Só nessa semana ele já subiu quase 20%, então tomem muito cuidado aí com operações de compra. A gente está próximo a pontos de resistência, a gente está onde está extremamente desfavorável para se estar atuando. Mas ainda assim, se você está muito posicionado, foque em parciais, né, à medida que o preço vai subindo, porque eventualmente a gente vai sim fazer um fundo ascendente e essa é a maior probabilidade. E aí a gente vai ficar de olho no setup que eu comentei de sobrevenda, região das médias, região de retração, pontos psicológicos, lugares onde tende a segurar o preço, liquidações para estar fazendo as nossas reentradas. Eu sigo aqui com as minhas posições que eu estou comprado e venho fazendo parcial, enquanto continuar subindo eu vou seguindo fazer parcial porque o mercado ele está esticado, pessoal. O mercado ele já subiu bastante, né? Eu acho pouco provável que ele siga subindo aqui para sempre, porque nada sobe para sempre, e por isso que eu sigo na minha estratégia de parciais, reentradas, parciais, reentradas. O preço médio ele já está bem abaixo dessa área aqui e consequentemente eu já estou numa operação aí onde eu já estou quase que sem risco nenhum dentro de toda essa volatilidade e incertezas do mercado, né? E tudo isso face aos fundamentos, mais uma vez, levando o Bitcoin para cima. Países aí fugindo de sanções, pessoas acumulando, as baleias aí aumentando de uma forma drástica nos últimos 3 dias. E o vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Se você não me conhece, não conhece o canal, eu queria te convidar a estar se inscrevendo, que eu posto análises diárias aí, comentando do Bitcoin, de todo o nosso mercado cripto, notícias e tudo isso que vocês já viram aqui. E no mais, não esquece de me seguir nas redes sociais, que os links estão aqui embaixo. E tem a nossa live amanhã, às 19 horas, onde eu vou estar analisando todo o mercado, altcoins, Bitcoin, tirando dúvida, então não deixa de comparecer. Beleza? Então eu vou ficando por aqui, tenha um excelente resto de carnaval, terça-feira, e tamo junto, galera!